está voltando aqui com esse módulo 2, produção cinematográfica. A gente já falou sobre as etapas, né? A gente deu um overview geral das etapas, o que faz parte da produção. A gente falou do desenvolvimento, né? Que é a parte do roteiro, do argumento, que a gente já fez, da mensagem, da escolha da mensagem que a gente quer passar. A gente falou um pouquinho da comercialização com a lista de editais e festivais. E a gente começou a falar da preparação, né? Onde a gente começa com a análise técnica do roteiro, fazendo lista de tudo que a gente vai precisar, de locação, de figurino, de personagem, de objeto, fazer essa inteligência das coisas físicas que são necessárias para o filme dar certo. Licença, gente, desculpa. A gente, nessa fase também, a gente vai definir equipe. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou compartilhar de novo a minha tela. A gente está falando, então, de equipe, né? A gente veio falando do humor, para a gente entender o que o pessoal de arte, o que o pessoal de fotografia vai precisar para criar essa atmosfera, né? Para criar o ambiente certo para a história que a gente quer contar. Então, isso também vai ser importante, porque na hora de definir equipe, falando um pouco assim da realidade, né, do mercado, dependendo do que você quer, você vai trazer um profissional específico, tá? Então, o Mood, a gente tinha parado nessa parte, daí a gente volta aqui, que o próximo é equipe, definição de equipe. Então, aqui eu vou chamar o diretor de arte, eu vou chamar o diretor de fotografia, eu vou chamar o diretor, se eu não for, né, se o diretor e o roteirista não forem a mesma pessoa, vou chamar o produtor, também vou chamar o maquiador, o figurinista, os atores. Aqui é a hora de contratar as pessoas, tá? No nosso caso, a gente vai fazer com os alunos. A divisão de equipe, a gente vai concretizar quando retornarem as aulas, que hoje me confirmaram que vai ser dia 3 de agosto. Então, a gente volta e divide a turma. Quem quer mexer com figurino, quem quer mexer com locação, quem quer atuar, quem quer mexer com a fotografia, quem quer mexer com som. Então, a gente vai fazer a divisão da equipe, vai ser um pouquinho mais lá para frente. Agora, a gente vai fazer a listagem do material que a gente precisa, né? Mas a divisão da execução dessa inteligência, a gente vai deixar um pouquinho para depois. Assim como o equipamento também, a gente vai definir na etapa de pré-produção, tá? Aqui a gente vai começar a esboçar o que a gente precisa, né? Se a gente vai ter trilho, que tipo de câmera que a gente vai usar, quais as lentes. Isso a gente vai definir melhor nas aulas, no módulo de fotografia, mas aqui a gente vai dar uma primeira pensada nisso. Tá? E o orçamento eu coloquei aqui, no caso a gente já tem isso definido, né? O tanto que a gente pode gastar. Então a gente vai ter essa conversa também, dependendo de cada projeto. E o cronograma, né? Nessa fase de preparação. Na verdade, no desenvolvimento você já deve um pouco saber, né? Você já cria um primeiro desenho. Aí nessa parte aqui de preparação, você já desenha mais, já força um pouquinho o lápis, né? Porque daí depois vai ter um outro momento que a gente vai fazer um cronograma mais específico, que daí é cronograma de filmagem, mas isso vai ser depois da conversa sobre direção,
Mas nesse momento é um cronograma mais amplo, tá? Mais geral. Tipo, a gente vai ter tanto tempo para arte, tanto tempo para figurino, tanto tempo para ensaio, a gente faz coisas mais pontuais. Aí na próxima etapa a gente faz o cronograma de filmagem mesmo, né? Que dá o planejamento de filmagem. Então tá, então desenvolvi, pensei na comercialização, comecei a preparação com essa análise técnica das coisas que eu preciso, já tenho uma noção do tamanho do meu projeto, do quanto ele custa, do quanto tempo eu vou levar para executar ele. Aí começa a pré-produção, que daí é mais mão na obra mesmo, né? Que aqui na pré-produção vai ser já antes de filmar, né? Aqui a gente só vai, essa etapa de revisão e finalização do planejamento, a gente vai fazer junto com os outros módulos, porque a gente vai precisar do olhar da fotografia e o olhar da direção para a gente fechar o planejamento, né? Porque que a princípio esse módulo que a gente está tendo hoje, ele seria o último, né, que a gente faria depois de já ter visto a fotografia e a direção. Então, a gente já seria capaz de finalizar mesmo. Mas, como ele tem muito conteúdo teórico, esse planejamento, essas análises, a gente pode fazer online, eu preferi antecipar e deixar o direção e fotografia para depois, porque eles são mais práticos, né? Então, só que daí dentro desses módulos a gente vai trabalhar um pouquinho de produção também, finalizando esse planejamento. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, lá no roteiro, vamos falar do Vitoriosa. A gente fez a cena onde a gente já sabe o cenário é a escola, e dentro da escola eu vou gravar na entrada, ali naquele murinho da entrada, vou gravar no corredor, vou gravar no banheiro e vou gravar na quadra e na sala de aula. Então, dentro da escola eu tenho 6 locações. Aí vamos supor que já sei quantos atores eu tenho, só que daí no próximo bloco a gente vai para o próximo módulo, a gente vai para a direção. Aí o que a direção vai fazer? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Que agora só estou falando, vou falar olhando para vocês. Oh, meu Deus. Gente, meu cursor. Opa. Não estou conseguindo. Isso, stop share. Nessa parte de, né, está falando da pré-produção, que a gente vai ter o análise do roteiro. Então, fiz lá, já sei as locações, sei as personagens principais, né, no caso a Rosa, a professora, o técnico, os meninos do time, enfim, já tenho os personagens, tenho as roupas, né, já sei quais os objetos que movimentam a história. Aí no próximo módulo a gente vai fazer a direção, a gente vai estudar de direção. Aí o que o diretor, qual que é a função do diretor? É pegar esses objetos, pegar essa composição que a gente criou, né? Esse universo que a gente está criando Oi, boa tarde. da história, uma coisa coloca no mudo quando tudo bem conversar fora da aula aqui, mas coloca o microfone no mudo, tá bom? Agora voltando, o diretor é quem organiza esse universo que todas as outras áreas estão criando. Então, o filme, na verdade, é uma criação coletiva, mas tem essa cabeça ali que está direcionando para que a mensagem não se perca e para que a gente tenha unidade. Então, o diretor ele pode dizer assim: aqui eu quero que ela rasgue a figurinha, né? Voltando para a história lá da Vitoriosa. Tá vendo a figurinha? Eu quero que ela rasgue. Teve essa ideia, então já mudou. Então eu não preciso de uma figurinha. Se ela vai rasgar
eu vou ter que ter mais objetos. Então, eu vou lá e atualizo a planilha de objetos. Eu não preciso de uma figurinha. Como vai ter ensaio, ela vai rasgar. Então, eu preciso agora de 5 figurinhas. Então, são detalhes que a gente precisa da figura desse cara para fechar mesmo. Outro ponto super importante, que daí vai ser direção com a direção de fotografia e daí volta a direção de arte também. O clima aqui é de independência, então eu vou trabalhar com vermelho como uma cor potente, uma cor de paixão, né? De vida. Assim. Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Não é bem assim, mas vamos dizer que diretor de arte e diretor de fotografia decidiram que o vermelho é a cor que vai dominar a cena. Então a gente tem que preparar tudo coisa vermelha. Ou aí para o vermelho se destacar precisa de tal lente, a gente vai trabalhar com tal enquadramento, isso também é conversa de diretor de fotografia com o diretor. Aí, então se vai ser tal enquadramento, eu vou precisar de tal lente, ou vou precisar, dependendo do movimento, vou precisar de um trilho, enfim, vou precisar de equipamentos. Então, principalmente a parte de equipamento, a gente vai fechar mesmo durante os módulos, ao final dos módulos, porque daí a gente vai entender exatamente o que o nosso filme está pedindo para a gente. Tá bom? Então, as revisões são essas, assim, no primeiro momento. E nessa hora também da pré-produção, a gente faz os ensaios, né? A gente vai ensaiar com a turma e nessas horas muda um pouquinho o roteiro, porque daí a gente vai ter os atores trabalhando com texto, então o roteiro pode vir a mudar um pouquinho. Então a pré-produção é essa parte de ensaio, de ver o que funciona, o que precisa trocar, o que precisa aumentar ou diminuir. Tipo, cortar as arestas para daí a gente chegar na parte de produção, né, que é a execução mesmo do plano de do plano de filmagem e do plano de produção, que são as diárias de gravação, com tudo planejado, porque se a gente se planeja, a chance de dar certo é muito maior, né? Então, daí depois, deixa eu dividir de novo aqui só para, né, que daí a etapa de produção é isso. Porque aqui, gente, também, nessa hora, a gente vai fechar planilhas e arquivos que eu não trouxe agora, que a gente vai, aqui eu estou dando uma visão geral, mas daí nas próximas aulas eu vou trazer para vocês planilhas de análise técnica de locação, análise técnica de figurino, plano de filmagem. Plano de filmagem, desculpa, isso é no próximo módulo. Aqui eu vou trazer. Na verdade, são coisas do módulo de produção que vão estar nos outros módulos, né? Então, essas planilhas que eu estou falando, aí tem ordem do dia, tem uma série de documentos que eu vou apresentar na próxima aula, que a gente usa para organizar a história, tá? Para organizar a história da gravação, assim, a realização, que não é tudo de cabeça, não tem como fazer um negócio, organizar 20, 30 pessoas indo daqui para lá sem planejamento, sem ter coisa escrita, sem ter coisa organizada, mas esse instrumento específico eu vou mostrar nas próximas aulas, tá? Aqui foi mais uma visão geral, porque daí a gente vai ter a produção, só seguindo aqui a parte das etapas, né? Produção, aí a pós-produção é gravação não, desculpa, tô louca. É montagem, né? Aqui é pegar tudo que foi gravado, pegar o áudio, mexer na cor, mexer no som, deixar bonitinho, empacotar para deixar pronto para daí o lançamento, né? Que no nosso caso a gente vai colocar no YouTube e vai se inscrever em festival também. Aí isso
naquela etapa de comercialização, a gente vai saber, vai desenhar um pouco esse lançamento também. Então, acho que da apresentação, stop share de novo, tá difícil. Gente, stop share, voltei. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Eu acho que do material que eu tinha, que eu trouxe hoje, eu acho que a gente deu um overview bom, no geral, para daí no próximo encontro a gente começar com os curtas específicos. Que estão bem legais, eu vou mandar no grupo os roteiros, o material do roteiro para vocês terem isso para a gente. Daí vocês leem, se adaptem com a história, se acostumem com a história, né? Vocês já conhecem, mas aprofundem o conhecimento de vocês, né, em cada detalhe da cena, para daí a gente começar essa análise pensando em solução, porque a gente vai ter que procurar locação, a gente vai ter que ver que sítio que casa com a história, que preenche os requisitos para a história acontecer. Aí a gente vai listar os objetos que a gente precisa ter, que são essenciais para a história. A gente vai começar a pensar nos atores que vão gravar isso. A gente vai pensar no mood, né, na atmosfera que essa história quer ter, nos sentimentos que cada cena está transmitindo, e vamos estudar e pensar como que a gente transforma esses sentimentos em imagens, né? Como que essa narrativa ela vai levar mensagem para as pessoas. Mas é isso também na próxima aula. E eu acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Eu vou dar um intervalozinho e eu já volto, tá bom? Aí a gente volta para finalizar aqui. Então, gente, estamos aqui de volta. Agora a turma está completa aqui. Lembrando que esse vídeo vai ficar no YouTube para depois vocês assistirem de novo, para os outros alunos que não puderam participar ao vivo assistirem depois. Mas, então hoje, só lembrando que a gente começou o módulo de produção, a gente falou das etapas, né? Que é desenvolvimento, comercialização, preparação, pré-produção, produção, pós-produção e lançamento. A gente viu que o desenvolvimento a gente trabalhou no módulo passado, que a gente decidiu a mensagem que a gente queria trabalhar, a mensagem que a gente queria levar para as pessoas, e o roteiro, né, a história que a gente criou para levar essa mensagem. Lembrando e ressaltando que, e vai ser muito legal isso como resultado da oficina também, é que essa história a gente não criou da nossa cabeça, a gente criou da nossa cabeça, mas seguindo o trabalho de estudo sobre estrutura narrativa. Então, a gente tem uma história que ela está fundamentada, né? Então, as chances que a gente tem dela ser muito boa, dela ficar muito boa no vídeo, é grande, porque a gente fez esse trabalho de tijolinho por tijolinho, né? Então, o roteiro, eu estou muito feliz com o resultado, já falei isso para vocês, acho que a gente foi muito feliz nesse trabalho. Então, a parte do desenvolvimento está ok, a gente está indo para a parte de preparação, então, próximos 2 encontros, a gente vai trabalhar, cada encontro vai ser um projeto, né? Fazendo a listagem da análise técnica, né, desses projetos. Então, a gente vai fazer análise técnica de locação,
de figurino, de objeto, de direção de arte, de fotografia, direção de arte e fotografia, principalmente direção e fotografia um pouco mais superficial, né, que a gente vai aprofundar isso nos módulos seguintes, mas a gente já vai dar uma pensada. E nessa parte também a gente deixa para quando voltarem as aulas a parte de definição de equipe, né, mas a gente já vai ter noção do tamanho do trabalho que a gente vai ter, do que é preciso, e daí a gente só divide o que as pessoas querem fazer, né, a aptidão de cada um. Aí a gente vai fechar também cronograma e na pré-produção a gente fecha, finaliza mesmo equipamento e plano de filmagem, né? Esses arquivos que vão vir da mão do diretor e do diretor de fotografia. Para daí a gente gravar dentro do cronograma e depois passar. Essa parte da gravação é a produção em si, aí depois a parte da montagem e edição é o que a gente chama de pós-produção, e depois tem o lançamento, que a gente vai lançar a gente vai ter o evento de lançamento para a escola, né? Que daí a gente vai convidar os pais, pode convidar a família, vai estar aberto para toda a comunidade, e a gente também vai colocar no YouTube e inscrever em um festival para lançar. Aí eu acho que é isso. Acho que a gente finaliza aqui. Semana que vem vamos começar com o primeiro roteiro, que foi o primeiro que a gente fez, tá? O Assombrada Herança. Eu vou mandar para vocês o exercício, essa pesquisa inicial, né? Leiam o roteiro, ó, eu vou compartilhar o arquivo já com revisão de texto, tudo certinho. Aí, a partir desse arquivo, vocês leiam o roteiro. A gente vai pensar no mood. Então, eu vou mandar imagens de mood board para vocês pensarem e podem me procurar sobre ferramentas. Pode ser até recorte de revista, pode ser colagem, pode ser digital. A gente vai trabalhando isso ao longo da semana, mas daí também a gente pode montar, na aula a gente pode montar, na próxima aula juntos a gente monta esse mood board e vai seguindo aí na produção. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Respondam. Não. Tá tudo bem? Não ficou dúvida nenhuma? Não. Então tá, gente. Obrigada pela presença de vocês. Vamos terminar 10 minutinhos mais cedo. E a gente vai se falando. Qualquer dúvida, me chamem, tá? Tô aí. E quando eu colocar esse conteúdo no YouTube, eu compartilho com vocês também e compartilho com os outros alunos. Tá bom? Então, brigadão. Até semana que vem, tá? Mesmo horário, bate-canal. Tchau, gente. Tchau.